Abra suas Bíblias, irmãos, em Salmos 126. Salmos 126. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Feche teus olhos. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, sobretudo pela tua vontade sobre as nossas vidas, pela sua permissão, Pai, de estarmos aqui na tua casa em mais um domingo, para estarmos te adorando, para estarmos buscando a tua face, ouvindo da tua palavra. Que esse momento, Pai, seja reservado para a manifestação do teu Espírito Santo, através da minha vida, Deus. Eu, pecador, pobre, Pai, mas que entendo que posso ser um instrumento nas tuas mãos. Então que o Senhor possa, Pai, estar fazendo segundo a tua vontade e segundo o teu querer aqui nesse lugar. Abençoe e nos guarda e nos faça, Pai, entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós nesta noite. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ainda citar alguns versos desse capítulo. E como nosso pastor falou no domingo passado, nós estamos separando esses últimos domingos do ano para fazermos algumas reflexões sobre o que nós temos passado, algumas projeções para o tempo futuro, imaginando aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, entendendo como nós chegamos até aqui nesse lugar, como nós chegamos até o dia de hoje, de que maneira Deus tem trabalhado em nossas vidas. E eu queria compartilhar com os irmãos algo muito interessante nesse texto, porque esse texto, ele consegue abranger 3 tempos distintos. Esse texto, ele fala do presente, esse texto, ele fala do passado, e esse texto, ele fala de coisas que estão por vir. É muito interessante olharmos e analisarmos as palavras do salmista e percebermos que o salmista, ele se encontra em um momento em que ele está enfrentando uma crise, em um momento em que ele está enfrentando uma dificuldade durante a vida dele. E em meio a essa dificuldade, em meio a esses problemas que ele está vivendo, ele consegue se lembrar daquilo que Deus havia feito pelo seu povo, por aqueles a quem passaram todos aqueles conhecimentos a respeito do Deus a quem ele servia. O salmista, ele começa então a se lembrar do período do cativeiro babilônico, em que Israel esteve ali cativo durante 70 anos. E o salmista, ele é muito feliz, porque ele se lembra que quando o povo já se encontrava em total desespero, quando o povo, ele já se encontrava totalmente desanimado, quando o povo já se encontrava sem perspectivas,
Deus, Ele entrou em cena e mudou a história daquele povo, trazendo libertação, fazendo com que aquele cativeiro se encerrasse, e aqueles que um dia estavam presos, aqueles que um dia eram tidos como escravos, agora começaram a ter a sua liberdade de volta. Ele ainda é enfático em falar que aquilo que aconteceu na vida do seu povo, aquilo que aconteceu na vida do povo de Israel, parecia um sonho, porque era algo que eles já não acreditavam mais. Era algo que eles já não contavam mais que pudesse acontecer, e Deus promove uma reviravolta na história e faz com que aquele povo alcance a vitória e se liberte do cativeiro babilônico. Mas esse salmista, ele se lembra do passado, porque o seu momento presente está trazendo para ele um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de crise. E é importante entender que, ao se lembrar dos feitos de Deus, ao se lembrar daquilo que Deus proporcionou ao seu povo, ele então começa a clamar a esse Deus, ele começa então a interceder ao nome do Senhor, por acreditar que, já que ele já foi capaz de fazer algo tão surpreendente na vida do seu povo, que esse Deus pudesse então entrar em ação mais uma vez em sua vida, para que esse momento de dor pudesse então acabar. Quero falar com você nessa noite sobre expectativas e sobre viver momentos de crises. Talvez o seu ano de 2019, talvez esse ano que já está acabando, não tenha sido o melhor ano da sua vida. Talvez você tenha caminhado durante esse ano, muitas vezes você subiu esse morro, essa ladeira, para estar aqui nessa igreja, totalmente quebrado, totalmente despedaçado, sem esperança, sem condições de estar abrindo a sua boca para adorar, mas ainda assim você se esforçou para estar aqui, porque tamanha é a provação que você tem vivido durante esse ano. Quero ir um pouco além, talvez hoje, talvez ainda hoje, você tenha entrado por essas portas totalmente desacreditado, totalmente entregue às circunstâncias difíceis que foram apresentadas a vocês durante esse ano. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite, que enquanto você viver, Deus sempre será a certeza de que tudo pode mudar na sua vida. Enquanto você respirar, enquanto houver ar nos seus pulmões, Deus será sempre a certeza de que algo novo pode acontecer na sua vida, e eu creio que nessa noite Deus vai fazer algo novo aqui nesse lugar. Servir a Deus não nos garante apenas expectativa por uma vitória, mas servir a Deus nos garante a certeza que em tudo nós seremos mais do que vencedores. Então eu quero compartilhar através desse texto, meus irmãos, 3 importantes lições para as nossas vidas, para os momentos de crise que vivemos e para aquilo que almejamos para o ano que vai se iniciar e que já está às portas. Em primeiro lugar, queria compartilhar com os irmãos que é preciso sempre ter na memória aquilo que nos dá esperança. Em Salmos 126, versículo de 1 a 3, como acabamos de ler, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião,
Foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É muito comum, meus irmãos, quando passamos por momentos de crise, que nossos pensamentos sejam dominados por coisas ruins. Nós deixamos todo o nosso otimismo de lado e permitimos que palavras negativas produzam efeitos dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. Na verdade, irmãos, é muito mais fácil para nós nos lembrarmos das coisas ruins, e por conta disso nós não damos valor às coisas boas que acontecem em nossas vidas. Se a virada do ano acontecesse hoje, se amanhã fosse 1º de janeiro e alguém virasse para você e te perguntasse como foi o seu ano de 2019, provavelmente você vai dizer que foi um ano muito complicado. Muitos aqui vão poder falar que foi um ano turbulento, de muitas provações, de muitas dificuldades, de muitas incertezas. Eu mesmo, durante essa semana, estava na casa de um casal de amigos nossos. E durante uma conversa, nós começamos a falar desse ano de 2019, em específico, daquilo que aconteceu nas nossas vidas. E a gente desenrolou ali um papo, e eu prestei muita atenção no que nós estávamos falando. E quando eu saí desse bate-papo, eu fiquei pensativo, fiquei reflexivo, porque eu prestei atenção naquilo que foi falado, e o que predominou na nossa conversa foram as coisas ruins que aconteceram na nossa vida durante o ano de 2019. Às vezes, irmãos, a gente fica muito preso à crise que nós estamos vivendo. O que eu estou querendo dizer é que a nossa expectativa, para a nossa vida, não deve estar nas dificuldades, ou nos problemas, ou nas coisas ruins que o mundo nos proporciona. A nossa expectativa e as nossas perspectivas, elas devem estar naquilo que Deus pode fazer no nosso momento de crise. Confiar em Deus, acreditar naquilo que Ele pode fazer, deve ser o nosso combustível, deve ser aquilo em que nós devemos nos concentrar, e deve ser para aquilo que nós devemos viver e render o nosso louvor e a nossa adoração durante os momentos de crise que nós enfrentamos, porque é em Deus que todas as coisas são possíveis em nossas vidas. Somente nele é possível suportar as mais terríveis provações, porque Ele é o único que consegue nos dar sustento. O salmista, ele é muito feliz em se lembrar daquilo que Deus fez pelo seu povo, porque, segundo ele mesmo disse, era algo inimaginável, era como um sonho aquele povo conseguir a liberdade. O que o salmista está dizendo para nós é que o Deus de Israel, o nosso Deus, tem poder para realizar os sonhos mais improváveis do seu povo. E nós somos o povo de Deus aqui neste lugar. Deus, Ele está disponível a todo instante para agir em nossas necessidades e para agir em nossas dificuldades. Eu tenho a mais absoluta certeza que em algum momento da sua vida, durante esse ano, Deus pôde se manifestar a você, trazendo socorro, derramando algum tipo de bênção específica para o momento de crise que você estava vivendo. Eu me lembro que quando o ano começou, antes de eu vir para cá, quando a gente estava nessa transição, eu e minha família tínhamos uma importante renda. E no final do ano passado,
essa renda, ela deixou de existir. E nós ficamos em casa, eu e minha esposa, pensando, meu Deus, como será o ano que vai acontecer, porque nós agora vamos ter uma despesa muito grande, nós agora vamos ter uma logística muito grande para fazer, nós vamos agora estar indo para uma outra cidade, nós agora vamos enfrentar uma nova rotina de vida. Como que nós vamos fazer? Nós não estávamos preparados dessa forma, nós não estávamos preparados para aquilo que tinha acontecido, mas eu posso assegurar aos irmãos, que assim como Deus fez ao povo de Israel e entrou com socorro, mesmo após 70 anos no exílio babilônico, e trouxe liberdade para aquele povo, Deus, Ele agiu poderosamente sobre a minha vida e a vida da minha família, e nós, em meio à crise que nós enfrentamos, podemos nos lembrar do Deus que tudo pode fazer em nossas vidas, e Ele foi fiel conosco, e nós chegamos até aqui sem que nada nos faltasse. O maior desafio que nós temos é sermos gratos pelo que Ele fez por nós, ainda que todas as nossas necessidades não tenham sido completamente supridas. Não podemos cair na cilada de sermos crentes ingratos e murmuradores e esquecermos que em todo instante Deus tem sido muito, mas muito bom para nós. Eu tenho um grande medo, irmãos. Eu tenho medo que nós venhamos a nos tornar crentes resultadistas. O que é um crente resultadista? É um crente que ele apenas se manifesta e se movimenta para que as coisas aconteçam rápido, no tempo dele. Deus tem que se manifestar naquela hora, naquele momento. A solução para o problema dele tem que acontecer muito rápido. Isso é ser um crente resultadista. Mas o tempo de Deus, ele é diferente na vida de cada pessoa, e nós temos que aprender a ser gratos, nós temos que aprender a ser alegres, porque mesmo em meio às crises, Deus está nos sustentando e nos guardando, e é através dele que nós vamos receber a nossa vitória, e nós vamos alcançar a boa e perfeita vontade que ele preparou para nós. Olha, se a sua vida está difícil, se aquilo que você está passando ainda não teve fim, traga à sua memória o que te traz esperança. E eu quero te dizer, meu irmão, a nossa esperança, ela tem nome. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. É nele que mora a nossa esperança, é nele que mora o motivo pelo qual nós vivemos, o motivo pelo qual nós adoramos, o motivo pelo qual nós estamos de pé aqui nesse lugar. É nele que nós depositamos a nossa fé, lembrando o que ele já fez por nós, lembrando o que ele faz, e nós assim poderemos permanecer e prevalecer em meio às crises que nós enfrentamos. O ano passado foi pesado, irmãos. Esse ano foi pesado, mas eu pude ver aqui nessa igreja o agir da mão de Deus na vida dos seus filhos. Sabe por quê? Porque aqui nesse lugar, mesmo que alguém venha falar para mim: olha, pastor, 2019 foi um ano muito complicado, 2019 foi um ano difícil, foi um ano para ser esquecido. Eu quero te dizer, não é para ser esquecido, porque Deus agiu na vida dessa igreja. Eu vi pessoas aqui nesse lugar sendo curadas, eu vi pessoas aqui nesse lugar passando pelo batismo, eu vi pessoas aqui nesse lugar sendo transformadas pela atuação do Espírito Santo de Deus. Então o que eu tenho para me lembrar no ano de 2019 é da mão poderosa do nosso Deus atuando na vida da sua igreja. Eu posso dizer, meu irmão, eu posso dizer,
no dia 31 de dezembro, aqui ou no lugar que eu estiver, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Você pode repetir isso? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aplauda o nosso Deus. Aleluia! Ele é o motivo da nossa alegria. Não tem situação ruim que perdure, e não tem situação ruim que faça a gente esquecer daquilo que Deus é e significa para as nossas vidas. Em segundo lugar, Deus é a garantia de renovo e sustento em tempos de escassez. Salmo 126, no versículo 4 diz: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. O salmista vive um presente complicado. O momento atual do salmista é um momento de incerteza, mas ele já trouxe à sua memória aquilo que Deus já havia feito por seu povo, e por isso ele consegue se alegrar. Mas agora, irmãos, ele começa a tratar daquilo que está acontecendo, e ele começa a clamar a Deus por aquilo que ele precisa, para aquela situação em que ele necessita que Deus venha agir em sua vida. É interessante isso, irmãos, porque falar que Deus tem poder para nos salvar, para nos livrar, é algo recorrente em um púlpito de igreja. Nós falamos muito aquilo do que cremos, porque para nós Deus é quem pode livrar de todo o mal, de toda situação ruim em que nos encontramos. Agora, quando nós passamos por crises na prática, no dia a dia, essa relação de confiança por vezes fica abalada. Você pode crer perfeitamente que Deus tem poder para te tirar do meio da tribulação, mas o tempo passa e você observa que nada tem acontecido, que nada tem mudado, e começa então a se questionar por que Deus não intervém em sua vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo. Você já parou para observar a vida de um crente fiel ao Senhor? A vida de alguém que realmente está passando por um problema, por um momento de tribulação, porque que recorrentemente está enfrentando algo que vem durando muito tempo, e que o momento presente dela ainda é uma extensão de um passado de dor que ela viveu? Você já parou para observar uma vida de uma pessoa que é serva do Senhor, e você começa a entender que o jugo dela está muito pesado, aquilo que é a provação, aquilo que é a circunstância ruim, tem pesado muito sobre os ombros dela, mas você olha para aquela pessoa e ainda consegue enxergar nela alguém que consegue se manter de pé. Você já parou para pensar por que essa pessoa consegue? Eu tenho um grande exemplo dentro da minha casa. A maioria dos irmãos aqui já conheceu a minha mãe. Quem teve a oportunidade de conhecer, uma baixinha, palhaça toda a vida, brinca, vive de sorriso na boca. Mas o que eu tenho para dizer da minha mãe é que a minha mãe foi um grande exemplo sobre o sustento de Deus na minha casa e na minha vida. A minha mãe, por anos e anos, conviveu com o meu pai em um casamento em que reinava o adultério, em que reinava o constrangimento, em que reinavam tantas coisas que para ela traria total desesperança, que para ela traria total incredulidade naquilo que Deus tinha preparado para ela.
Mas a minha mãe, quando ela aceitou a Jesus Cristo, e à medida da caminhada que ela começou a ter em Cristo Jesus, ela recebeu uma promessa de Deus. Ela recebeu uma promessa em que dizia que ela e a casa dela serviria ao Senhor. E ela acreditou e confiou nessa promessa. Então, aquele momento em que ela começou a descobrir tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela, começou então, a partir daquele momento, a se estabelecer um deserto, um momento de provação, que não duraria pouco tempo na vida dela. Eu me lembro que não foram poucas as pessoas, amigos e parentes, que chegaram para minha mãe e falaram assim: olha, sai disso. Larga tudo isso, porque você não merece passar por isso que você está passando. Nós estamos vendo você está passando por um sofrimento muito grande. Nós estamos entendendo que a sua carga está pesada demais. Mas a minha mãe olhava para aquelas pessoas e ela falava: olha, eu tenho uma promessa com o meu Deus. Deus preparou algo para a minha vida, e enquanto Deus não falar algo diferente, eu não vou fazer nada. Eu vou continuar do jeito que eu estou. Se eu tiver que esperar o tempo que tiver que ser, eu vou esperar, mas eu vou esperar em Deus. Quando tudo isso aconteceu, eu era um pré-adolescente. E eu me lembro que à medida em que eu fui crescendo, à medida em que eu via o sofrimento dela, à medida em que eu ficava indignado com as coisas que aconteciam dentro de casa, eu mesmo fui uma das pessoas que olhei para ela e falei: mãe, sai disso, mãe. Se você quiser, eu vou com você. Você não está sozinha. Nós não precisamos passar por isso. Você não precisa mais chorar. Você não precisa mais sofrer. Você pode ter uma nova vida. Você pode ter uma nova oportunidade. E a minha mãe ainda com lágrimas nos olhos, a minha mãe ainda com sofrimento à flor da pele, a minha mãe olhava para mim e falava: meu filho, eu poderia sair daqui a hora que eu quisesse, porque eu sei aquilo que eu tenho passado, mas quem me prometeu algo foi Deus. Deus garantiu algo na minha vida, e eu não sou fiel ao seu pai, eu sou fiel a Deus. Então é a Ele que eu vou obedecer, eu vou permanecer. Eu já não acreditava mais naquilo. As pessoas ao nosso redor não acreditavam mais numa mudança. Até que em aproximadamente, irmãos, 20 anos nessa luta, nessa batalha, o meu pai sofreu um infarto. E eu me lembro que esse infarto veio e mexeu com todas as estruturas do ser do meu pai. Foi naquele momento em que minha mãe o acompanhou nas cirurgias, acompanhou nas internações, acompanhou nas consultas, na reabilitação. E quando ele estava totalmente reabilitado, ele chamou a minha mãe e disse assim: olha, eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Eu quero te pedir perdão, porque eu sei que você é uma pessoa separada por Deus para a minha vida. Eu quero me humilhar diante de você e te dizer que tudo aquilo que eu fiz de errado seja jogado por terra, e eu me humilho diante de você, porque você é alguém separada por Deus. Naquele instante, a minha casa estava servindo ao Senhor. 20 anos se passaram e a promessa de Deus não morreu, ela prevaleceu. Deus agiu no cativeiro, Deus agiu no deserto, porque a minha mãe foi alguém que soube esperar. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 40, versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Os que esperam em Deus têm as suas forças renovadas. 20 anos aguardando algo acontecer na sua vida, 20 anos em que as incertezas tomaram conta de todo o ser, mas Deus renovou, Deus trouxe renovo. Aqueles que esperam no Senhor, não importa o tempo que estão passando, serão renovados dia após dia. Se você chegou até esse momento, meu irmão, é porque Deus tem restaurado a sua vida e por isso você chegou até aqui. Eu não sei o tamanho da sua luta, meu irmão, nem o tempo que ela dura, mas eu sei que se você esperar em Deus, você vai conseguir caminhar até o final dela e vai ver o que Deus fará na sua vida. 2019 foi difícil, ok, espere no Senhor, porque você está aqui, você chegou até aqui, e se você conseguiu chegar aqui, é porque Deus tem te sustentado. Não existe nada que seja mais forte do que o agir de Deus sobre as nossas vidas. As situações, elas podem nos frustrar, mas em Deus permaneceremos de pé. Vocês lembram como o nosso ano começou? O ano para PIB em Barra Mansa começou da pior maneira possível, porque nós enfrentamos uma dificuldade muito grande por conta de um assalto. Aquilo que era para ser um ano iniciar tranquilo, já começou debaixo de tribulações. Mas Deus restaurou as nossas vidas e nós conseguimos chegar até o fim desse ano sem que nos faltasse nada. Nada daquilo que foi planejado deixou-se de fazer, muito pelo contrário, as vidas continuaram sendo alcançadas, as vidas continuaram sendo transformadas. Esse lugar foi porta de bênção aqui nessa região, porque Deus até aqui nos sustentou e nos restaurou, e 2020 promete muito mais. Deus transformará o nosso choro em alegria. Salmos 126, versículos 5 e 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O salmista se lembrou daquilo que Deus fez ao povo de Israel. Pôde glorificar a Deus por ter conseguido fazer algo que parecia impossível para aquele povo. Deus deu a eles uma nova oportunidade. Deus deu ao povo de Israel um recomeço, um ponto de partida. Algo novo havia acontecido para aquele povo. Os últimos versos desse salmo traduzem a certeza de alguém que agora sabe que todo sofrimento, toda luta não é em vão. São palavras de quem passou por um momento de profunda dor, que agora está passando novamente por momentos difíceis, mas tem a certeza da atuação de um Deus que pode transformar um momento de dor em alegria em sua vida. Eu penso muito nisso, meus irmãos, e eu creio muito nessa palavra. Eu creio que todo sofrimento que Deus nos permite passar serve para que possamos testemunhar quem Ele é em nossas vidas. Eu creio que toda batalha, toda luta que se levanta em nossas vidas são uma oportunidade que temos de conhecer mais intimamente o poder e a atuação do nosso Deus. Eu imagino quantas lágrimas já caíram aqui nesse lugar de pessoas que deram tudo de si porque acreditavam nos propósitos de Deus para essa igreja.
Eu acredito que ao longo da história dessa igreja, não foram poucos os momentos de crise que ela viveu, não foram poucos momentos de dificuldade e de incredulidade que foram vividos aqui, mas eu também creio que durante esses períodos tiveram pessoas que semearam com lágrimas, que pavimentaram totalmente o solo com suas lágrimas, acreditando naquilo que Deus havia de fazer por esse lugar. Eu creio também, meus irmãos, que muitos do que aqui estão têm derramado lágrimas pela sua vida, principalmente durante esse ano. Talvez o seu presente hoje represente uma história de 20 anos. Talvez o seu presente hoje represente algo que tem perturbado e atrapalhado a sua vida há muito e muito tempo. Mas eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu quero falar para você e te desafiar. Porque se você tem enfrentado momentos de crise, se a sua vida hoje, nesse exato momento, tem sido atribulada de tal forma que você não tem conseguido suportar, eu quero te desafiar agora a ficar alegre. Eu quero te desafiar agora a ficar feliz por aquilo que você está passando nesse momento, porque vale a pena todo o sofrimento que nós temos em prol de cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, porque é nele que nós temos a certeza da vitória em nossas vidas. Olha bem uma coisa, eu não sei como que está o seu ânimo em relação a essa igreja, eu não sei como é que está a sua expectativa para o ano que vem. Pode ser que você tenha chegado aqui totalmente tomado pelo desânimo, pelo cansaço, mas você pode ter chegado aqui dominado pela incredulidade, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Preste bastante atenção. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso devemos estar alegres. De grandes coisas Deus fará aqui nesse lugar, e por isso estamos alegres. Grandes coisas em 2020 vão acontecer na vida dessa igreja. Eu quero declarar algo na sua vida. Se você entende que o deserto da sua vida tem sido o seu marido que não está na igreja, escute isso: grandes coisas Deus fará na vida dele. Se o deserto na sua vida é o seu filho que não conhece a Jesus, eu quero te dizer: grandes coisas Deus fará na vida do seu filho. Aleluia! Ele está aqui nesse lugar. Nós não podemos ficar conformados com aquilo que o inimigo coloca diante de nós como dificuldade, porque o inimigo se levanta, mas ele levanta para cair, porque a mão poderosa de Deus está sobre a vida daquele que os temem e o livra.